Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Quero convidá-los à reflexão acerca do capítulo 24 do livro de Josué. Livro de Josué, capítulo de número 24, o versículo 14. Nós leremos o versículo 14 e o versículo 15. Livro de Josué, capítulo 24. A tradução que tenho é a ARC, Almeida, Revista e Corrigida. A palavra do Senhor diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e os meus filhos, eu e a minha esposa, serviremos ao Senhor. Você pode dizer amém por isso? Queridos, antes de falar-lhes acerca da palavra, eu quero glorificar a Deus por poder estar aqui com vocês nessa noite. Minha palavra de gratidão a Deus pela vida do pastor Wagner, da pastora Nádia, muito obrigado. Estou me sentindo um Luciano Subirá mais novo, mais gordo também. Isso aqui está muito chique isso aqui. Deus abençoe, pastor, muito obrigado por toda a honra, por toda a oportunidade, por todo o carinho que os senhores têm comigo, com a minha família. Eu me faço acompanhado hoje da minha esposa, pastora Duda. Quero mandar um abraço aos irmãos lá de Fontoura Xavier que estão nos acompanhando pela transmissão, a todos os irmãos que estão também nesse momento ligados aí no canal Dame Luz das Nações, ouvindo de tudo que Deus tem para falar conosco aqui nessa noite. Quantos vieram ouvir uma palavra de Deus e podem dizer amém? Ju, Deus te abençoe. Depois vamos fazer um som, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, o texto que nós acabamos de fazer menção, ele é aquilo que pode ser chamado de apelo. Josué faz dois grandes discursos. O discurso que ora acabamos de ler é o apelo do segundo e o mais importante discurso proferido por Josué aos filhos de Israel. Josué vai concluir o seu sermão, vai concluir o seu discurso de uma maneira brilhante com a célebre frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que acontece basicamente nesse grande discurso de Josué é o reforço que Josué está dando ao coração de Israel sobre a grande necessidade dessa nação manter-se firme e servindo a Deus. Josué incentiva a nação de Israel para que os filhos de Israel sigam servindo a Deus. Independentemente da escolha dos israelitas, Josué deixa claro que ele já havia feito a dele. E a escolha de Josué era ele e sua casa servindo ao Senhor. Só que antes de Josué dar aos filhos de Israel a grande notícia de que ele e sua casa já haviam se decidido por servirem ao Senhor, e que portanto essa escolha poderia norteá-los, poderia orientá-los naquele momento, Josué entrega aos filhos de Israel
3 possibilidades. Quantas possibilidades? Josué entrega aos filhos de Israel pelo menos 3 possibilidades que eles tinham, além da possibilidade de ser... Botar mais perto, pastor? Acho que o senhor fez sinal assim, eu achei que... Além da possibilidade de servir a Deus, Josué entrega aos filhos de Israel 3 possibilidades. Porque na tentativa de fazê-los entender que eles não deveriam servir a Deus por obrigação, eles deveriam fazer um exercício consciente e entender de maneira consciente de que Deus era a melhor escolha para si, Josué entrega a eles 3 possibilidades: servir aos deuses que os pais deles haviam servido além do rio Eufrates, servir a Deus ou servirem aos deuses que os seus antepassados serviram no Egito, ou servirem aos deuses dos amorreus na terra em que eles estão habitando. Essas 3 possibilidades que Josué entrega aos filhos de Israel são interessantes, porque nesse discurso de Josué, incentivando a nação a que eles deveriam continuar servindo a Deus, Josué passa por 3 gerações, 3 contextos e 3 lugares diferentes. Josué começa referindo-se a Terá e Abraão em Ur dos Caldeus, em um período politeísta, onde Abraão e seu pai Terá adoravam a vários deuses. Josué fala de como Deus resgatou Abraão, fez dele Abraão, e por consequência pai dessa grande nação. Ele passa agora por Moisés e Arão na terra do Egito, e para finalmente chegar no discurso, para finalmente chegar aonde eles estão habitando. Essas 3 escolhas que Josué entrega aos filhos de Israel são interessantes, e eu quero refletir com vocês aqui nessa noite. Em primeiro lugar, Josué olha para os israelitas e diz algo mais ou menos assim: gente, se não está bom para vocês servirem a Deus, vocês em primeiro lugar podem servir os deuses que os vossos pais serviram além do Eufrates. Essa referência é a referência de um passado mais remoto e distante, fazendo referência a Terá e Abraão em seu período politeísta na terra de Ur dos Caldeus. O que Josué está entregando aqui a Israel, presta atenção, é a possibilidade de seguirem repetindo ciclos. Se não está bom servir ao Senhor, você pode voltar para o mesmo ambiente onde o seu avô viveu. Se não está bom servir ao Senhor, você pode voltar para o mesmo bar onde o teu pai habitava. Se não está bom servir ao Senhor, você pode voltar para a mesma esquina que a tua avó dizia que o teu pai vivia lá. Mas se você quer servir a Deus, ou se vocês querem servir a Deus, vocês precisam entender que alguns ciclos terminam em vocês. Você vai segurar na mão de alguém que está do seu lado e você vai dizer para ele: se não está bom servir a Deus, diga, irmão, diga, se não está bom servir a Deus, você pode voltar, você pode ir lá para onde o teu avô estava, você pode ir para o bar onde o teu pai vivia, você pode ir para a esquina onde a tua avó vivia, você pode voltar para os mesmos vícios dos teus antepassados, mas diga para ele: se você quer servir a Deus, você precisa entender que alguns ciclos terminam em você, algumas coisas se terminam em você. Eu sei, amados, eu sei que nós temos lá as nossas predisposições genéticas, os nossos traços físicos, traços de nossas personalidades que herdamos dos nossos pais, mas nós não somos obrigados a viver a vida que os nossos antepassados viveram. E talvez você esteja me ouvindo e você está dizendo: pastor, mas a minha avó foi assim. Talvez você esteja me ouvindo e você está dizendo: eu tenho a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, e Gabriela. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez o teu psicólogo não te disse, deixa eu te dizer uma coisa que talvez o teu terapeuta não te disse: você não é obrigado a repetir os mesmos erros que os seus antepassados repetiram. Você pode dizer amém por isso? Quando eu olho para isso na Bíblia,
O Evangelho segundo escreveu Mateus vai apresentar a genealogia de Cristo. Aquela história, fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano e que gerou Beltrano. Na genealogia de Cristo, em Mateus capítulo 1 e versículo 10, fala de 3 gerações. Quantas gerações? A Bíblia diz, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Manassés, Amon e Josias estão na genealogia de Cristo. Manassés foi o pior rei que Israel já teve. Disparado, Manassés foi o pior rei que Israel já teve. A Bíblia diz que pela maldade de Manassés, Deus prometeu destruir Israel. Manassés sacrificou o seu filho, recém-nascido, em adoração a Moloque. Moloque era uma estátua grande, oca, com uma boca aberta. Dentro dessa estátua, eles acendiam fogo, e eles colocavam sacrifícios dentro da boca de Moloque. A Bíblia diz que o rei Manassés acende a estátua, ou acende o fogo de Moloque, e queima o seu filho vivo, em sacrifício a Moloque. Como se não fosse ruim o bastante, Manassés proíbe a adoração a Deus dentro do templo, e Manassés levanta altares de sacrifício a deuses estranhos dentro da casa de Deus. Manassés perseguiu e executou muita gente inocente. Manassés perseguiu e matou toda a oposição ao seu reino. Manassés era um péssimo rei, era um péssimo líder. E nós não conseguimos entregar outra coisa além do que somos. Por consequência, Manassés é péssimo rei, péssimo líder e péssimo pai. A Bíblia diz que Manassés morre. Quem assume? Amon. E a Bíblia diz que Amon dá continuidade no legado de seu pai. Na verdade, Manassés, antes de morrer, tentou desfazer um pouco do que ele tinha feito. Só que Amon vem na mesma levada do tempo ruim. E tudo que o pai dele tinha desfeito de adoração ou de idolatria dentro do templo, a Bíblia diz que Amon restaura. Você imagina? Os levitas eram proibidos de adorar. Os sacerdotes eram proibidos de adorar. Sacerdotes e sacerdotisas de deuses estranhos, oferecendo seus sacrifícios a esses deuses estranhos dentro da casa de Deus. Só que Amon é assassinado. Amon é filho de um péssimo rei, filho de um péssimo líder e filho de um péssimo pai. O que é que Amon vai ser? Um péssimo rei, um péssimo líder e um péssimo pai. Só que aí a Bíblia tem um texto que, se você não der glória a Deus de crente, eu paro de pregar aqui. 2 Crônicas, capítulo 34 e versículo 1. A Bíblia diz que quem assume agora o reinado, depois que Amon é assassinado, é Josias, com 8 aninhos de idade. Era um menino, era uma criança, neto de um péssimo rei, de um péssimo líder e de um péssimo pai, filho de um péssimo rei, de um péssimo líder e de um péssimo pai. Eu pergunto e você responde: o que é para esse moço ser? Um péssimo líder, um péssimo rei e um péssimo pai. Mas 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 2, se você não der glória a Deus, eu paro de pregar. A Bíblia diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Davi seu pai, sem se desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Garre na mão de alguém que está do seu lado, garre na mão de alguém, você vai dizer para ele: não me importa o que a tua avó foi. Diga para ele: não importa o que o teu avô foi, não importa o que o teu pai foi. Diga: alguns ciclos se acabam em você, algumas maldições têm final em você. Se você acredita nisso, isso é motivo para você abrir a sua boca. Você não repetirá os mesmos erros dos seus antepassados. Alguns ciclos se encerram em você. Você pode dar um grito de glória a Deus se isso é verdade. Em segundo lugar, Josué oferece
aos filhos de Israel a possibilidade de adorarem aos deuses do Egito. Em primeiro lugar, Josué olha para eles e fala assim: gente, se não está bom servir a Deus, vocês podem fazer ou andar no mesmo caminho que os seus avós viveram e andaram. Mas agora, se ainda assim não está bom servir a Deus, vocês podem servir aos deuses que os seus antepassados serviram no Egito. Em primeiro lugar, Josué dá a possibilidade de um passado mais distante, mas aqui é um passado mais direto. O que Josué está dando a eles a possibilidade é que, se não está bom para vocês servirem a Deus, vocês podem voltar à velha vida, vocês podem voltar aos velhos hábitos. Se não está bom para vocês servirem a Deus, sabe a esquina que você vivia? Você pode voltar para ela. Sabe a boca de onde Deus te tirou? Você pode voltar para ela. Sabe o baile, sabe a balada de onde Deus te tirou? Se não está bom servir a Deus, você pode voltar para lá. Josué está dando a eles a literal possibilidade de olharem para trás. E queridos, essa possibilidade que Josué entrega, é a possibilidade que mais tem seduzido os crentes no nosso tempo. É a possibilidade de olharem para trás. Esses dias, eu levei um pregador lá na nossa igreja, e ele me disse assim: pastor, eu estou com a minha agenda lotada. Eu disse: glória a Deus. E ele falou para mim assim: glória a Deus não, porque eu percebi que a minha agenda está lotada por uma razão. Eu disse: qual, pastor? Ele falou para mim: eu sou um pregador à moda antiga, e tem igrejas que gostam de ouvir pregadores à moda antiga. Sabe aquela... Irmão, você coloca assim, uma pregação, vai no YouTube e coloca assim, uma pregação 2004, 2002, você vai ver o que é um pregador à moda antiga. E ele falou: eu sou um desses pregadores, só que a minha agenda está lotada, porque muitos dos que começaram comigo, pararam no meio do caminho, e olharam para trás. Ele me citou um exemplo de um grande pregador, que há pouco tempo atrás era um grande pregador, que estava internado por uma recaída no mundo das drogas. Ele me citou outro exemplo de um grande pregador que desistiu do ministério para se tornar um empresário. E me citou alguns exemplos de pregadores que haviam olhado para trás. E eu tenho uma palavra para iniciar o teu ano. Eu não sei quanta gente começou com você e olhou para trás. Você recebe profecia ainda? Então levante a sua mão para o céu, levante a sua mão para o céu. Eu não sei quanta gente começou com você e olhou para trás, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. O último capítulo e último versículo do livro do profeta Daniel, é Deus dizendo assim para Daniel: tu, porém, vai até o final. Segure na mão de alguém que está do seu lado, segure na mão de alguém que está do seu lado. Você vai dizer para ele: o Egito não vai te seduzir mais. Não, irmão, diga para 2 ou 3 pessoas: o Egito não vai te seduzir mais. Pastor, mas muita gente parou. Pastor, mas muita gente desistiu. Pastores que estão aqui, a gente no começo do ano imposta pessoas, dá cargos, apresenta para a igreja e diz: esse aqui vai ser líder disso, esse aqui vai ser líder daquele outro, coordenador disso, coordenador daquilo. Dá abril, maio, junho, as pessoas entregam as suas coisas, entregam seus departamentos. Deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que Deus confiou a você, você vai levar até o final. Segure na mão de alguém, você vai dizer para ele: aquilo que Deus te confiou. Diga, irmão, diga, aquilo que Deus te confiou, você vai levar até o final. Não importa quem parou, tu vai até o final. Não importa quem desistiu, você vai até o final. Dá para dar um grito
grito de glória a Deus, você vai até o final. Em terceiro lugar, e eu começo a encerrar. Em terceiro lugar, Josué entrega a Israel a possibilidade de servirem aos deuses dos amorreus. Josué entrega duas possibilidades antes. Primeiro, repetir os ciclos. Segundo, voltar para o Egito, voltar para a velha vida. Mas em terceiro lugar, Josué olha para os israelitas e diz assim a eles: olhe para cá, e eu encerro aqui. Vocês estão na terra dos amorreus, e os amorreus têm os seus deuses. Se não está bom para vocês servirem a Deus, vocês podem aderir ao Deus da cultura local. Vocês podem se deixar serem influenciados pelo ambiente que vocês estão vivendo. Quando Josué diz assim: se vocês não querem servir a Deus, tem um ambiente em que vocês estão inseridos, que é sedutor, e está todo o tempo te dizendo: vem que eu tenho uma proposta, vem que eu tenho uma proposta, vem que eu tenho uma proposta. O Deus da cultura local talvez seja a proposta mais tentadora que Josué entrega aos filhos de Israel. Porque aderir ao Deus da cultura local é me encaixar. É eu andar para onde todos estão andando. Trocando por miúdos, é viver uma vida parecida com a vida de todos. E deixa eu te dizer uma coisa: tudo que o mundo quer é acabar com a singularidade da igreja. E tudo que o mundo quer é dizer assim: vem viver parecido comigo. Vem viver parecido comigo. Começam com a relativização de valores. Não é tão errado assim. Não é tão pecado assim. Não é tão errado assim. Hoje no Amicast nós conversávamos, em Filemão capítulo 1 versículo 24, o apóstolo Paulo apresenta um dos seus obreiros, chamado Demas. Paulo apresenta Demas como um cooperador, como um auxiliador, como alguém que estava disposto a carregar o fardo do evangelho junto com Paulo. Mas 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 10, o apóstolo Paulo fala que Demas começou muito bem, mas terminou muito mal. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, vem ter comigo. Quando você puder, venha conversar comigo, porque eu estou sozinho. Se fosse no WhatsApp, Timóteo ia responder para Paulo assim: mas Demas não estava com você? Você não apresentou ele para nós como cooperador, como alguém que estava te auxiliando na obra? Se fosse no WhatsApp, Paulo ia responder esse texto: meu filho, ele me abandonou, ele me desamparou, no momento que eu mais precisava. Só que ele não me abandonou por uma razão qualquer, ele me abandonou porque ele foi seduzido pelo presente século. Quantos obreiros não estão abandonando seus pastores, seduzidos pelo encanto do presente século? Quantos jovens não estão abandonando Cristo, seduzidos pelo canto da sereia do presente século? Quantos de nós não estamos abandonando a nossa igreja, o nosso pastor, para sermos alimentados pelos coaches da internet? Quantos de nós não estamos abandonando a comunhão da igreja
seduzidos pelo presente século. Paulo diz: ele me abandonou amando o presente século, e foi para Tessalônica, uma cidade portuária. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo, provavelmente, ele queria conhecer o mundo. Do porto de Tessalônica, saíam as viagens para a Europa daquele tempo. Ele está dizendo, ele me abandonou porque ele queria conhecer o mundo. Tessalônica era uma cidade riquíssima, com muita oportunidade financeira. Paulo está dizendo, ele me abandonou para ganhar mais dinheiro. Tessalônica era uma cidade com muitos empreendimentos e uma cultura multifacetada, onde facilmente um crente poderia passar despercebido, dado a pluralidade de religiões ali. Paulo está dizendo, ele não quis mais fazer a diferença, ele quis ser só mais um no meio da multidão. Só que deixa eu te dizer uma coisa, se você recebe profecia, levante a sua mão direita ao céu. Eu profetizo de olhos bem abertos, que esse século não vai seduzir a igreja de Cristo. Eu vou de novo para você dar glória a Deus de crente. As coisas desse mundo não seduzirão os nossos moços. As coisas desse mundo não seduzirão os nossos jovens. Deus está levantando uma nova geração que ama mais as coisas de dentro do que as coisas de fora. Você pode glorificar a Deus por isso? A promessa de Deus para os nossos filhos, a promessa de Deus para os nossos filhos, não é que os nossos filhos seriam youtubers, drogados, tiktokers. A promessa de Deus para os nossos filhos é que eles seriam profetas. A promessa de Deus para os nossos jovens, eu estou sentindo Deus aqui. Não é que eles andariam aí de bar em bar, beijando de boca em boca, deitando de cama em cama, de cama em cama. A promessa de Deus para os nossos jovens é que eles teriam visões. A promessa de Deus para os nossos velhos não era depressão, não era ansiedade por uma vida de frustração. A promessa de Deus para os nossos velhos é que eles voltariam a ter sonhos, a ter uma visão idealizada do futuro. Eu profetizo que esse presente século não vai conseguir seduzir a noiva de Cristo. Nós já estamos comprometidos. Em breve o nosso noivo vem nos buscar. Em breve o nosso noivo vem nos buscar. E eu encerro aqui. Como é que Josué entrega a eles 3 possibilidades: repetir os ciclos, voltar ao Egito, ou se misturar com a cultura local. E Josué diz assim: independentemente da escolha de vocês, lá em casa já está decidido. Se não vos parece bem servir ao Senhor, está tudo bem, mas eu e a minha casa, eu e a minha família. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que entrou esse ano orando por um filho, orando por uma esposa, orando por um esposo, orando por alguém que você deixou na sua casa. 2024 será o ano que você andará pelas ruas dessa cidade, de cabeça erguida, batendo no peito e dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu te dou 2 conselhos e eu encerro. Como é que Josué consegue garantir isso? Na verdade, não há como garantirmos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, mas eu tenho 2 conselhos para tornar essa missão mais fácil. O primeiro conselho que eu te dou é: ensine e não obrigue. O nosso maior erro é obrigar os nossos filhos a estarem aqui. O nosso maior erro é puxar a orelha das crianças para que elas estejam aqui, quando o nosso esforço não deveria ser em obrigar, mas sim em ensiná-los que mais vale um dia aqui do que 1000 dias em qualquer outro lugar. O profeta Isaías diz: não por força, nem por violência,
mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero que a banda venha para cá, porque eu já vou começar a encerrar. Levante a sua mão, levante a sua mão. Deus vai te dar sabedoria para você ganhar a tua casa. Não, você não, eu vou repetir essa palavra para você dar glória a Deus de crente. Deus vai te dar sabedoria para você ganhar a tua casa, você ganhar os seus filhos e você ganhar a tua família. Segundo conselho que eu dou a vocês, Russell Norman Champlin tem uma frase que me inspira. Ele diz: os pais devem 3 coisas aos seus filhos. Quantas coisas? Não deve dinheiro, tu não deve boneca, tu não deve boneco, tu deve só 3 coisas ao teu filho. Número 1, exemplo. Número 2, exemplo. E número 3, exemplo. Em Mateus capítulo 23, versículo 1, Cristo orienta as multidões dizendo: Jesus falou aos seus discípulos e às multidões: na cadeira de Moisés assentaram-se, ou assentam-se, os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não imitem as suas obras, porque dizem e não fazem. Não adianta nada você falar de oração se a tua esposa não te vê de joelho dobrado. Não adianta nada você falar de santidade, mas quando o Inter erra aquele gol, tu xingar até a 10ª geração da mãe daquele atacante. Não adianta nada você falar para os seus filhos da verdade, mas em toda e qualquer oportunidade que você tiver, eles observarem você mentindo. Quantas vezes os pais não dizem para o filho: atende aqui, e diz que a mãe não está em casa? Atende aqui e diz que o pai não está em casa? Seus filhos não servirão a Deus por ouvirem você falar. A tua casa não se comoverá com o teu discurso bonito ou eloquente. Eles andarão nos mesmos passos que você andar. Eles virão na mesma fé que você vier. Eu quero profetizar que Deus te dará condições. Pouca gente levantou a mão. Eu vou de novo. Eu quero profetizar que Deus te dará condições de ser exemplo dentro da tua casa, de ser exemplo para dentro da tua casa. Fique de pé, eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Pega um sol. Eu quero perguntar aqui nessa noite, quantos estão, ou quantos vieram nessa noite para orar por algum parente, para orar por algum filho? Vem à frente, porque nós queremos orar por vocês. Quantos vieram interceder pela saúde de alguém da sua casa, da sua família? Vem à frente, que nós queremos orar por vocês. 2024 não será o ano de vir para a igreja sozinho. 2024 será o ano de estar aqui com a tua casa e a tua família. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui hoje. Venha, 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 venha. Venha, venha, nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar. Eu quero convidá-los a fecharem os seus olhos agora, nesse momento. E eu quero profetizar que as coisas do passado não te seduzirão mais. Eu quero profetizar que as coisas desse tempo não te seduzirão mais, nem a você. Venceu pelo seu sangue.